Sabe aquele carro que só vive na reserva? Anda e para, e por isso atrasa a viagem e nunca chega muito longe? Pois é, muitas vezes esse carro somos nós. Queremos andar, caminhar sempre na reserva. E isso faz com que nós, muitas vezes, não cheguemos tão longe quanto deveríamos. Quer se abastecer para chegar aos lugares que Deus preparou para você? Vem comigo! Para quem não me conhece, meu nome é Milane Silvano. Esse é o nosso segundo vídeo da série Se Posicione. O tema da nossa reflexão bíblica de hoje é cansaço. E o nosso texto bíblico base se encontra lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, verso 28. Mas antes da gente ler o texto bíblico base, vamos entender um pouquinho do cenário em que esse texto se encontra. Esse texto, como eu já disse, está dentro do livro de Mateus, o primeiro dos 4 evangelhos. O Evangelho de Mateus foi escrito diretamente para os judeus da época. Esse evangelho, assim como os outros, vai tratar sobre o ministério terreno de Jesus. E falando sobre esse ministério, nós precisamos lembrar que no momento em questão, Jesus já havia iniciado esse ministério. Jesus faz um convite que diz: "Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." É um convite impressionante. Mas por que Jesus estava querendo oferecer alívio para aquelas pessoas? Os judeus da época estavam vivendo um momento de grande cansaço. Certamente não apenas um cansaço físico, mas também um cansaço psicológico, porque as tradições religiosas daquele momento em questão impunham sobre os judeus um fardo gigantesco, o fardo de seguir regras, dogmas que nem sequer as autoridades religiosas da época conseguiam seguir com êxito. Esse alívio é oferecido apenas para os judeus? Não, esse alívio é oferecido para mim e para você. Esse alívio é oferecido porque a academia não alivia, a empresa não alivia. Muitas vezes vão querer que você esteja lá mesmo cansado, mesmo sobrecarregado de trabalho. E algumas pessoas ao seu redor também não vão aliviar. Elas vão esperar coisas de você, mesmo quando você parece não ter nada a dar, mesmo quando você está tão cansado que tudo que você queria não é necessariamente oferecer algo, mas receber de alguém um abraço, um apoio. As pessoas vão requerer de você, a academia vai requerer de você, assim como as autoridades da época estavam impondo sobre os judeus fardos, o mundo vai impor sobre você alguns fardos, e isso vai pesando. Ao longo do tempo você vai ficando cansado, porque são grandes responsabilidades e nem todo mundo vai entender quando você só quer parar, só quer respirar. Mas o Senhor entende e Ele diz: vinde a mim, porque eu vou te aliviar. O alívio, o refrigério, a recarga. Filho, você só vai encontrar em mim. Mas mesmo na reserva, mesmo sabendo que você vai parar logo ali na frente, pela 100ª vez para respirar, porque você simplesmente não está aguentando todos esses fardos e você está precisando respirar com cada vez mais frequência, mesmo assim, muitas vezes você ignora o convite do Senhor. Mas como nós ignoramos esse convite? Não indo a Ele. Já parou para pensar que muitas vezes nós usamos o nosso cansaço como uma desculpa, uma tentativa de justificativa para não nos aproximarmos do Senhor, para não nos achegarmos a Ele? Hoje eu estou muito cansada, muito cansada. Hoje eu não vou cultuar o Senhor lá na igreja, não. Hoje não dá, pai. Eu vou dormir sem orar porque eu tô cansada. Amanhã a gente se fala.
hoje eu não vou ler a Bíblia não. E hoje não dá porque eu tô cansada, tô muito cansada. Gente, hoje eu não vou subir um monte com vocês não, porque, nossa, hoje eu tô exausta. Hoje não vai dar. Pessoal, tamo junto. Deixa pra próxima. Aquela reunião de oração, deixa para outro dia. Hoje não dá. Hoje eu tô cansado. É triste, né? É triste, principalmente porque Jesus está dizendo: vem, filho, vem. Eu tenho o que você precisa. Sou eu que vou te suprir. O que eu tenho para te dar vai te recarregar por muito mais tempo. Vem, filho, vem. E você tá: hoje não dá, eu tô cansado. E Jesus está: mas é justamente porque você tá cansado que eu quero que você venha. Porque é em mim que você vai encontrar alívio. É aqui que você vai se abastecer. Aquilo que eu tenho para te dar vai fazer com que você chegue muito mais longe do que você tem capacidade para sonhar. Como breve testemunho, eu posso dizer para vocês que eu e alguns amigos meus temos subido o monte com uma certa frequência para poder orar. E depois de um culto, e eu já tinha estado, durante o dia com muitas atividades, estava bem cansada. Falei: Senhor, hoje eu não vou não. Hoje eu não vou não, vou falar para eles que eu não vou porque eu tô cansada. E aí Deus falou para mim: vai, você vai. E eu falei: pai, vou obedecer. E aí eu fui. E chegando lá, foi maravilhoso. Oramos e eu saí daquele monte com disposição para encarar qualquer outra atividade. Mas essa disposição toda só veio porque eu busquei ao Senhor. Eu cheguei lá naquele monte e eu fui sincera: Senhor, eu tô aqui cansada. Então o Senhor me alivia, porque nem para orar eu tô podendo aqui. Tá difícil para mim, eu tô muito cansada. Deus me revestiu com uma força. Deus me fez lembrar de tantos nomes para poder orar. Deus me fez ir além em termos de oração e intercessão. E foi poderoso que Deus fez em mim naquele lugar. Mas isso só aconteceu porque eu obedeci e aceitei o convite. Isso só aconteceu porque eu me posicionei. E o se posicionar precisa ser sempre voltado para o Senhor. É Deus que vai dar aquilo que você precisa para te reabastecer, para te recarregar. É Deus que vai dar o alívio. E isso é bíblico. Não aconteceu só comigo quando estava cansado e debilitado. Aconteceu também com o povo de Israel. Em Juízes 6 você verá que os midianitas estavam oprimindo o povo de Israel. E aquele povo estava debilitado, aquele povo estava cansado. E aí aquele povo começou a clamar ao Senhor. E ao clamar ao Senhor, Deus ouviu o clamor deles. Convocou a Gideão e disse: vocês irão vencer os midianitas como se fossem um só homem. E assim Deus cumpriu. O povo de Israel foi vitorioso contra os midianitas e alcançaram o refrigério daquela opressão. Alcançaram o alívio que eles tanto precisavam. É assim que Deus faz. Ele sabe exatamente o que você precisa. E Ele vai suprir você e vai te aliviar. Seja a partir de uma opressão que você está sofrendo de alguém, seja a partir de um fardo de responsabilidade que colocaram sobre você, seja a partir de uma autocobrança que você mesmo instaurou e não consegue se desapegar desse comportamento autodestrutivo. Deus vai trazer o alívio. Você só precisa ir a Ele. Se posicione indo ao Senhor, porque no cansaço o posicionamento certo é aquele de aceitar o convite. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus está convidando você. E aí? Você vai se posicionar frente ao cansaço ou você vai continuar na reserva e logo ali na frente
vai parar. Um outro exemplo que eu gosto muito é o de Agar. Agar estava caminhando no deserto depois que Sara disse para Abraão para lançá-la fora. Agar estava com seu filho, ainda pequeno, e teve que fazer uma longa trajetória pelo deserto e a água acabou. E quando a água acabou, ela colocou o filho dela, Ismael, distante. E falou assim: eu vou colocar o menino ali porque assim eu não vou ver quando ele morrer. Pensa no desespero de uma mãe que depois de caminhar por um deserto, depois de ter obedecido todas as ordens dos seus senhores, lançada fora, está no deserto, certamente está triste, está se sentindo sozinha, está cansada de caminhar e não tem nem a água para dar para o seu próprio filho. Então Agar começa a chorar. Só que Deus envia a provisão. Deus ouve o choro e diz para Agar: Agar, levanta, pega o menino, eu tenho promessa para ele. Deus fez Agar enxergar um poço. E ali ela deu água para o menino e o menino cresceu forte e se tornou um flecheiro. Deus tinha promessa para Ismael. E Ele tem promessa para você. Deus é capaz de suprir quando você não tiver nem força para clamar. Quando tudo que você tiver for a capacidade de chorar. Acredite que o seu Deus é aquele que vai te sustentar. Você só precisa se posicionar. Para finalizar, eu quero te lembrar que quem anda na reserva não chega muito longe e só atrasa a própria jornada. É preciso separar tempo de qualidade para se recarregar. Sua recarga em Deus está a partir da leitura da palavra, da oração, da busca, do choro, do desabafo, porque Ele está ouvindo, Ele está com você o tempo todo. Ele só precisa que você se vire para Ele, queira Ele, porque quando você vai trabalhar, sua mente está no trabalho, seu corpo está voltado para aquelas atividades, seu coração está naquilo. E apesar de Deus estar ali, porque Ele está em todos os lugares, você se recusa a ir a Ele. Em meio a tantas atividades diárias, o Senhor está: vem, filho, vem a mim. Vem a mim porque sou eu que vou dar alívio. E você se envolve com tantas outras coisas. E o tempo para Deus vai ficando tão escasso. Chega no final do dia, o que você tem para Deus é uma desculpa, uma justificativa. E o que Deus quer não é a sua justificativa. O que Ele quer é a sua entrega, é o seu posicionamento. Se posicione frente ao cansaço, se volte para o Senhor, seu Deus, e Ele te aliviará. Bom, então é isso. Eu agradeço a todos vocês que ficaram com a gente até aqui. Desejo a vocês uma excelente semana abençoada. Desejo que Deus traga alívio e refrigério a vocês. Que vocês cheguem aos lugares mais altos, que vocês consigam ir longe na presença do Senhor. Um grande beijo a todos vocês, um forte abraço e tchau, tchau!